noite, beleza? Então, durante essa semana eu recebi mensagens de algumas pessoas pedindo que eu ajudasse com a matéria de radiciação. O que essas pessoas estavam pedindo? Que tinha alguma forma mais fácil de a gente calcular a raiz de determinado número. Bom, eu conheço a forma da fatoração para calcular a radiciação e ela serve para qualquer tipo de raiz. Quadrada, pode ser uma raiz cúbica, quando o expoente é 3, ou pode ser uma raiz quarta, uma raiz quinta, uma raiz décima, qualquer uma. Qualquer raiz você consegue calcular pelo método da fatoração. Mas para a gente aprender, relembrar esse fatoração, a gente precisa de duas coisas. A primeira coisa que a gente precisa relembrar é sobre números primos. O que são números primos? São todos aqueles números que só podem ser divididos por 1 ou por ele mesmo. Por exemplo, o número 2. É o primeiro número primo que a gente tem e é o único número primo par que existe. Número 2, você só consegue dividir ele por 1, 2 dividido para 1 dá 2, ou consegue dividir 2 por 2, que é ele mesmo. Não existe nenhum outro número nesse intervalo que resulte numa divisão exata, certo? O próximo número primo que a gente tem é o número 3. Também só dá para você dividir o número 3 por 1, por ele mesmo, que é o 3. Não existe nenhum outro número no intervalo 3 que dá para você dividir o número 3 e obter um resultado natural. O próximo número primo da nossa lista é o número 5. Porque o número 5 só dá para dividir por 1 ou por 5. Bom, e o número 4? O número 4 ele seria primo? Não. Por que o número 4 não é primo? O número 4 você consegue dividir para 1, consegue dividir por ele mesmo, mas você consegue dividir pelo número 2. 4 dividido para 2 dá 2. Aí, como ele não atendeu a essa característica de ser divisível somente por 1 e por ele mesmo, ele não é um número primo, certo? Então, os números primos aí principais que a gente tem, 2, 3, 5, o próximo da lista 7, o próximo da lista 11, depois o número 13, aí vai, são vários. Na verdade, são infinitos, Até hoje estão descobrindo números primos por aí. Mas, para o que a gente vai ver, você precisa ter memorizado esses 6 números primos aqui. Se você souber esses 6 números primos na sua cabeça, se souber que o número 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são números primos, você resolve aí quase que a totalidade das questões de radiciação. Beleza? Então isso daí a gente precisa memorizar. E qual é a segunda coisa que a gente precisa saber para a gente fazer uma radiciação, calcular uma raiz, usando o método da fatoração? Você precisa saber dividir, certo? Então você precisa ter na sua cabeça que todo número pode ser dividido para 2 quando esse número for par. Todo número par, ele vai poder ser divisível por 2, certo? Bom, professor, o que é um número par? É um número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Você vai gravar na sua cabeça. Se o número terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número par. Por consequência, ele pode ser dividido para 2. Beleza? Quando que um número pode ser dividido para 3, professor? Bom, o número vai ser dividido por 3 quando você somar os seus algarismos e essa soma ela resultar num número que esteja na tabuada de 3. Por exemplo, o número 81. Professor, o número 81 eu posso dividir para 2? Não, porque ele não é par, então não pode ser divisível por 2. Mas será que eu consigo dividir 81 para 3? Olha o que você vai fazer para fazer isso. Vou até trocar a cor da caneta aqui. Você vai
vir aqui e vai fazer assim. Você vai pegar os algarismos do número. O algarismo é o 8 e o 1. Quanto que é 8 mais 1? 8 mais 1 é 9. O 9 está na tabuada de 3? Tá. Se o 9 está na tabuada de 3, isso garante, então, que o 81 dá para dividir para 3. Beleza? Vamos a um outro exemplo. Vamos colocar aqui 71. 71 daria para dividir para 3? Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse primeiro algarismo e somar com o segundo. 7 mais 1 dá 8. 8 está na tabuada de 3? Não. Então 71 dá para dividir para 3? Não dá. Entendeu? Então você consegue dividir um número para 3, somar os seus algarismos, e esse algarismo é o número que está na tabuada de 3. E por fim, um outro critério de divisibilidade muito importante é o número que pode ser dividido para 5. Só de bater o olho para um número, como você vai saber se ele é divisível para 5 ou não? Bom, se o número terminar em 0 ou 5. Se o número terminar em 0 ou terminar em 5, ele vai ter como ser divisível para 5. Beleza? Então vamos um exemplo aqui, ó. 55. 55 você consegue dividir para 5? Consegue. Por quê? Porque ele terminou em 5. O número 60, você consegue dividir para 5? Consegue. Por quê? Porque ele terminou em 0. O número 81, você consegue dividir para 5? Não. Por quê? Porque não terminou nem em 0 e nem em 5. Beleza? A gente tem outros critérios de divisibilidade para esses demais números primos, né? A gente tem critério de divisibilidade para 7, para 11, para 13, mas são mais complexos, acho que não tem necessidade. Se você souber o critério de divisibilidade por 2, por 3, por 5, já resolve grande parte das questões. Daí você chegou num número, você viu que ele não deu para dividir para 2, não deu para dividir para 3, não deu para dividir para 5, daí você vai testando para ver se dá para dividir ele para 7, se dá para dividir para 11, e aí vai. Vai saber nesses 3 primeiros aqui, já é um adianto para a sua vida. Beleza? Agora vamos para o que interessa. Agora vamos para a radiciação. A radiciação, ela é composta, ela aparece para você desse jeito aqui, ó. Uma raiz, o símbolo da raiz. Aqui vai ter um índice, um número. Esse número que está aqui, ele é chamado de índice. Aqui vai ter um número também. O número que está aqui, ele é chamado de radicando. E o resultado dessa raiz, que é um número também, esse resultado é chamado de radical. Certo? Então, estou só te apresentando a raiz. O que é uma raiz? Uma raiz quadrada? Uma raiz cúbica? Bom, quando aqui no índice ou número 2, essa raiz é chamada de raiz quadrada. Se aqui for o número 3, a raiz é chamada de raiz cúbica. Se aqui no lugar do n for 4, raiz quarta. Se for 5, raiz quinta. E aí por diante, certo? Esse n aqui, esse índice, pode ser qualquer número a partir do 2. O que é o processo de radiciação? É você descobrir qual é o número que, multiplicado a quantidade de vezes por ele mesmo que tiver indicado aqui no índice, vai resultar no número que está aqui. Por exemplo, suponha que eu queira calcular quanto que vale a raiz quarta de 81. Eu quero descobrir qual é o número que, quando eu multiplicar por ele mesmo 4 vezes, então eu vou pegar esse número e vou multiplicar esse número por ele mesmo 4 vezes. Qual vai ser esse número que vai resultar em 81? Então, qual é o número que, multiplicado por ele 4 vezes, resulta no número 81? Vamos ver como que a gente faz isso. Olha, pelo processo da fatoração. Vai pegar 81, vai fazer um risquinho do lado dele e vai anotar embaixo os principais números primos que a gente viu. Quais são eles? 2, 7, 11, 13. Foi esses que eu pedi para você memorizar.
Daí você vai olhar para o 81 e vai falar assim, 81 dá para dividir para 2? Bom, não dá para dividir para 2, porque ele não é um número par. Então eu não consigo dividir 81 para 2. Beleza. Vai partir para o próximo número primo. 81 dá para dividir para 3? Bom, vamos ver, ó. Para eu saber se dá para dividir para 3, eu somo os algarismos. 8 mais 1 dá 9. 9 está na tabuada de 3? Tá. Então 81 dá para dividir para 3. Então você vai fazer o seguinte, você vai botar o 3 aqui e vai dividir. 81 dividido para 3. Quanto que é? Ó. 1 para 3. Qual o número que você multiplica por 3 que dá 8? O próximo de 8 é o 2. 2 vezes 3 dá 6. 8 menos 6, 2. Achou 1. Qual o número que você multiplica para 3 que dá 21? 7. Vezes 3 é exatamente 21, que vai dar 0 e vai fechar a conta. Então 81 dividido para 3 deu 27. Aqui. Você vai fazer o mesmo processo. 27 dá para dividir para 2? Não dá. Ele é ímpar. Não dá para dividir para 2. Dá para dividir para 3? Vamos ver. 2 mais 7 dá 9. 9 está na tabuada de 3. 7 também dá para dividir para 3. Vou botar o 3 aqui. 27 dividido para 3 dá 9. 9 dá para dividir para 2? Não. Dá para dividir para 3? 9 dividido para 3, 3. Você vai fazer esse processo até ficar 1 aqui. 3 dá para dividir para 2? Não. E dá para dividir para 3? Tá. Dividido para 3, 1. Deu 1, acabou. Agora, como você vai descobrir quem é a raiz quarta de 81? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai agrupar os números iguais, de quantos em quantos? De 4 em 4, porque o seu índice aqui é 4. Então, você vai pegar 4 números que forem iguais e transformar eles em um número só. Então, você vai pegar, ó, 1, 2, 3, 4. Vai juntar esses 4 números e ele vai transformar em um número só. Certo? Portanto, quem é a raiz quarta de 81? É o número que sobrou aqui pra gente. É o número 3. Essa é a nossa resposta. Certo? Dando para entender? Deixa eu só ligar o carregador do notebook aqui rapidinho. Pronto, vamos lá que eu estava quase descarregando aqui. Vamos a mais um exemplo? Para deixar isso aí bem claro. Vamos calcular agora a raiz quadrada de 36. Ah, professor, essa é fácil. A raiz quadrada de 36 eu sei que é 6. Porque o 6 multiplicado por ele 2 vezes dá 36. Então a raiz quadrada de 36 é 6. Certinho. Mas vamos fazer pelo processo da fatoração para a gente ver se vai dar 6 mesmo. Você pega o 36, ó, puxa a barrinha do lado dele e ali embaixo você vai colocar os números primos. Quem são os números primos principais que eu pedi para você memorizar? 5, 7, 11, 13. Tá bom, se você souber essas aí já tá ótimo. Aí você vai fazer o seguinte, ó, deixa eu trocar a cor aqui da caneta. Você vai pegar o 36 e vai perguntar para você assim, 36 dá para dividir para 2? Opa, 36 é um número par. Então dá para eu dividir ele para 2. Quanto que é 36 dividido para 2? Um cantinho. 6 dividido para 2. 3 balas você consegue 2 pessoas. O pessoal vai ficar com uma bala. 1 menos 2, 2. 3 menos 2, 1. Achamos o 6. Qual o número que multiplica para 2 que dá 16? 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, nada. Então, 32 dividido para 2 deu 18. 16 dividido para 2 deu 18. Continua o processo. 18, dá para dividir para 2? Dá, professor, porque ele é número par. Então, vamos dividir ele para 2. 18 dividido para 2 dá 9. Vezes 2 é 18. Beleza. E agora, número 9, dá para dividir para 2? Número 9 não dá para dividir para 2, ele não é par.
Então não vou dividir ele para 2. Mas dá para eu dividir ele para 3? Dá. É uma tabuada de 3. 9 dividido para 3 dá quanto? Dá 3. 3 é 9. Certo? 3 dá para dividir para 2? Não. Dá para dividir para 3? Tá. 3 dividido para 3, 1. Opa, deu 1. Acabou. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses números aqui e agrupar eles de quantos em quantos? A gente vai agrupar os números iguais de 2 em 2. Então vou vir aqui, ó, 2 números iguais, vai virar um número só. 2 números iguais vai virar um número só. Bom, sobrou esse número 2 e esse número 3. Como que eu chego na resposta? Eu multiplico um pelo outro. Esses 3 dá 6. Portanto, ó, chegamos no que a gente tinha visto antes lá. Ó. Raiz quadrada de 6, quanto que ela vale? Ela vale 6. Vamos a mais um exemplo, que às vezes não vai ser tão... Você não vai conseguir agrupar todos os números. Quer ver? Olha esse exemplo aqui que eu separei para vocês. Ó. Vamos calcular agora raiz cúbica de 72. Bom, eu quero calcular a raiz cúbica de 72. Será que vai dar um número bonitinho igual eu dei os exemplos anteriores? Não sei, vamos ver. 72, puxa uma barrinha dele. Embaixo, os principais números primos que a gente já memorizou. 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Você vai perguntar, 72, consigo dividir 2? Consigo, porque ele é um número par, e é número par dá para dividir para 2. Então eu vou dividir ele para 2. 72, vou dividir para 2, vai ser, ó, 72 dividido para 2. Qual é o número que eu multiplico por 2? Vai dar 7 ou perto de 7? 6. 6 vezes 2 dá 6. Menos 6, 1. Vamos o 12. Qual é o número que eu multiplico para 2 que dá 12? 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, nada. Portanto, 72 dividido para 2, 36. No processo, 36 dá para dividir para 2? Tá, ele é par, dá para dividir para 2. 36 dividido para 2. Lá no cantinho, fazer. 6 dividido para 2. Qual o número que multiplica para 2 que dá 3 ou perto de 3? 1. 2, 2, 1. Achamos o 6. Número que multiplicado por 2 dá 16. 8. Vezes 2, 16. 16 menos 16, nada. Então, 36 dividido para 2, 18. 18. Dá para dividir para 2? Dá. 18 dividido por 2? 9. Opa, 9. Dá para dividir para 2? Não dá. Mas dá para dividir para 3? Dá. 9 dividido para 3? 3. 3. Dá para dividir para 3? Dá. 3 dividido para 3? 1. Deu 1. Acabou. Agora a gente vai juntar os números que forem iguais. De quantos em quantos? Olha, vamos juntar os números iguais de 3 em 3. Então você vai vir, ó. Tem 3 números iguais, 3 números 2 iguais? Tem, ó. 1, 2, 3. Peguei esses 3 números, juntei e virou um número só. Agora, o número 3. Eu tenho 3 números 3 para eu juntar? Não. E aí, como é que eu faço? Bom, nesse caso, o número que você juntou, ele saiu da raiz. Então, esse 2 vai ficar do lado de fora. Esse número que você não juntou, ele vai ficar dentro da raiz. Mas aí, como você vai botar? Você vai botar 33? Não, você vai multiplicar um pelo outro. 3 vezes 3 dá 9. Então, qual é a raiz cúbica de 72? É 2 de 9. 2 raiz cúbica
de 9. Por que raiz cúbica de 9? Porque aqui é raiz cúbica. Tem que repetir o índice. Então, qual é a resposta de raiz cúbica de 72? 2, raiz cúbica 3. O 2 do lado de fora da raiz, cúbica, o 9 do lado de dentro. De novo aqui, bonitinho. 2, raiz cúbica de 9. Ah, de onde saiu esse 9, professor? Daqui, ó. Vezes 3. Certo? Deu para entender? E outra coisa. Sempre vai dar para juntar alguém? O que você acha? Vamos a mais um exemplo para a gente finalizar, então? Vamos calcular agora. Vou trocar a cor da caneta aqui para ficar padrãozinho. Vamos calcular agora a raiz quarta de 8. Eu quero calcular a raiz quarta de 8. Como é que a gente vai fazer? Mesma coisa, ó. Pega o número 8, deixa a barrinha do lado dele e vamos tentar dividir ele para 2, 3, 5, 7, 11, 13, aí vai. Bom, 8 dá para dividir para 2? Tem que sempre olhando nessa sequência. Dá para dividir para 2? Tá, porque ele é par. 8 dividindo para 2 é 4. 4 dá para dividir para 2? Dá, é par. Dividindo para 2, 2. 2 dá para dividir para 2? Dá. 2 dividindo para 2, 1. Pronto, deu 1 e acabou. Agora você vai juntar esses números que forem iguais de quantos em quantos? Tem que juntá-los de 4 em 4. Mas você tem 4 números 2 para juntar? Não. Então qual vai ser sua resposta? Se você não tem 4 números 2 para juntar, eles vão continuar dentro da raiz. Ele só sai da raiz se você conseguiu juntar eles. Se não conseguiu juntar, você vai multiplicar todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ele vai manter dentro da raiz. Então qual é a resposta disso? É isso daqui mesmo. Ele não tem uma simplificação. Certo, pessoal? Espero que isso aí tenha ajudado. Se caso tiver ficado alguma dúvida ainda, pode mandar mensagem no direct, que eu tento estar esclarecendo para você. Bom, valeu, abraço e segue aí, hein? Não deixa de seguir não.